Começa agora pela Rádio Metropolitana 1090 o programa Papo Reto. Um timaço de comunicadores analisando os principais fatos do dia. As principais manchetes dos jornais e revistas. O que tá rolando na internet. Análises, comentários, debates, política, arte, esporte, economia. Marcelo Perrone, Paulo Macê. Papo Reto. Para você entender melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Papo Reto. Boa tarde, ouvintes da Rádio Metropolitana. E boa noite, né? Exatamente, boa noite, que esse programa é transmitido às 8 horas da noite, quinta-feira hoje. E hoje nós estamos aqui de volta, eu, Marcelo Perrone, e com um amigo ilustre, o Túlio, que está fazendo o programa aqui com a gente ao meio-dia. Vai participar desse programa aqui, um debate caloroso, que nós sabemos que o Marcelo tem uma vertente mais de direita, o Túlio é mais de centro, mais uma quedinha um pouco mais para a esquerda. Está sendo convertido então, hoje. Vamos ver o que acontece nesse programa. É um orgulho para mim estar com duas pessoas inteligentes, o Marcelo e o Dr. Paulo, e o Paulo Macê aqui. Vamos lá, Marcelão, o que você conta hoje aí? Cara, hoje não tem como não falar do coronavírus, né? Tá, eu tô ficando assustado porque, pensa bem, a China é um país comunista que não é conhecido pela maior das transparências, como toda ditadura comunista, né? Então eles não estão deixando transparecer a gravidade do negócio. O que eu tenho visto lá fora é que a coisa está muito mais complicada do que eles estão deixando passar. Já dizem que já morreram mais de 200 pessoas, são milhares e milhares de pessoas contaminadas, vários países com casos, até na Austrália já chegou, uma amiga minha mora na Nova Zelândia, eu falei com ela ontem à noite, ela falou que já foram 5 casos confirmados na Austrália, já foram 5 confirmados nos Estados Unidos, vários outros países ali do sul da Ásia estão com pessoas contaminadas e está espalhando. É complicado. Agora o Túlio tem também um assunto para falar sobre, tem um navio aí, né, Túlio? É assim, Perrone e Paulo Macê, um navio foi bloqueado, um navio de turista com 6 mil pessoas foi impedido de atracar em Roma por causa que tinha uma grande possibilidade de ter pessoas infectadas. Quer dizer, e você acha que eles estão errados? É uma mudança econômica muito grande para 6 mil pessoas, mas você não pode vacilar numa situação dessa, né, Perrone? Essas 6 mil pessoas, vamos dizer que tem 100 infectados ali, você passa, cada uma pode infectar mais 100, faz as contas. Perrone, e até tem uma informação que para você infectar outra pessoa só precisa estar a 2 metros de distância. Uhum. Parece que a infecção vem, a transmissão vem através dos olhos, né? Nesse sentido secreção. A secreção, Mas é vento. incrível, né? Porque esse navio tinha 6 mil pessoas a bordo. Você imagina? Eu não imagino que sejam 6 mil infectadas, mas se não desse lá, essas 6 mil... Olha o tamanho do navio, coisa essas 6 mil... É da linha C. Eu já viajei no navio dessa... Certamente essas 6 mil podem ficar contaminadas. Não, se tiverem 100 ali contaminados, pode contaminar todos os 6 mil. Pegando essa linha, eu queria perguntar ao Perrone. Perrone, os Estados Unidos mandou um avião buscar 100 ou 300 pessoas, sei lá, foram 300 pessoas. E me corrija se eu não estiver errando na notícia. E agora parece que tem um brasileiro infectado na Filipinas. Como é que a gente lida com isso? Vai pela linha O que o Bolsonaro falou, eu concordo plenamente. Ele falou, para que tirar uma família de lá, se você coloca em risco tantas outras famílias aqui? Deixa ele lá mesmo. Ou você traz para cá, ou você tem um centro de quarentena, para a pessoa ficar pelo menos uns 8, 10 dias. Você vai querer ficar preso ali 8, 10 dias no hospital ou no centro de quarentena? Porque você chegar aqui e infectar várias outras pessoas da população, não faz sentido. Concorda? Mas tem um já ali em Belo Horizonte, tem uma possibilidade. Tem suspeita em alguns casos, mas nenhum confirmado. E o governo informa mais 2 pacientes com suspeita. É isso que eu ia falar, tinha 3 pessoas. Rio Grande do Sul e Paraná. Você vê que nada no Rio de Janeiro, né? Que o coronavírus já avisou que não vem ao Rio por meio de assalto. Perrone, nós temos o Witzel aí que está acabando com os assaltos. E no canal? O Witzel já avisou, se o coronavírus entrar, vai tomar tiro na cabeça.
E o carnaval, você não acha preocupante Cara, o isso, carnaval vai ser aquela Em relação ao coronavírus, né? taria de sempre, né? Aham. E aí um pega 10, outro pega mais 20, e se a mulher tiver o olho puxado, passa longe. Mas você não Ou acha... Japinha, né? Não, desculpa. Você acha que que depois de terminar o carnaval, você não acha que isso vai se alastrar pelo Brasil? Eu acho que vai ser mais uma. Vai ser um trampolim, mas eu não acho que vai ser a única razão pela qual isso vai se alastrar, não. Eu acho que a única maneira de você realmente se prevenir é fechando a fronteira. Infelizmente, direitos humanos é proteger quem não está doente. Isso é direitos humanos. Mesmo na época de carnaval. Eu sinceramente, fecharia as fronteiras. Aham. Eu fiquei sabendo que os Estados Unidos mandou avião para lá, mas as pessoas não vão chegar e soltar no meio da população. Elas vão ficar em quarentena. Vão ser tratadas. Vão ficar em quarentena. Quarentena. Em observação. Nas matérias aqui sobre vacina do coronavírus, Eles estão testando, daqui a 3 meses vai sair a os primeira cientistas vacina. americanos dizem que vão testar aí vacina já daqui a 3 meses. Uhum. Eu acho até bastante impressionante a velocidade de conseguir uma vacina. Eu ouvi ontem na Fox News uma pessoa que é do ramo, que o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, dizendo que é Center for Disease Control, Centro de Controle de Doenças. Aqui os cientistas esperam ter uma vacina pronta para testar em humanos no início de junho já. E eu acho uma coisa bárbara. Mas é um ano para ser liberada. Só um ano, porque vai começar os testes. Eu vi ontem daqui a 2 a 3 meses. Mas diante da crise, se aumentar muito grande, e aí como é que porque fica? você tem que ter muito teste, senão você pode... Se você tiver uma vacina que não funciona, Pode é até pior. piorar a situação. E se você tiver uma vacina que não é bem feita, ela pode transmitir o porque vírus. toda vacina, ela leva um pouco do vírus, né? Para te proteger. Aí se for mal feita, ela se for mal passa o feita, vírus. vai acabar infectando quem não está infectado. Quer dizer, Tem gente que diz ter... que diz ter sintoma de gripe depois de tomar a vacina para gripe. Tem uma fatia da sociedade pequena, graças a Deus, que não tomam as vacinas com medo de serem infectadas, porque sempre você tem um risco, de fato. Essas mesmo campanhas ela idiotas testada, que fazem na internet. Mesmo ela testada e tudo dando resultado certo, quando você toma uma vacina, por exemplo, de sarampo, que agora está se espalhando aqui no Rio de Janeiro a vacinação de sarampo, e aconselho a todos a Por tomar a causa vacina do pessoal de sarampo. que trouxe da Venezuela o sarampo. Mas de eu te novo. digo, tem sempre um risco para quem toma a vacina de sarampo pegar o sarampo, entendeu? Agora, a chance de pegar isso, ela é muito, muito pequena. E a chance de trazer um benefício à sociedade é muito, muito grande. Então, a gente sempre indica as pessoas a tomarem as vacinas. Esse negócio de não tomar vacina é estupidez. Eu acho que os pais deveriam ser presos. Bom, Até porque é gratuito, né? E se tá aí, não é por acaso, entendeu? As pessoas que desenvolvem isso, trabalham com isso, são pessoas de bem, que querem o bem das pessoas. Eu mesmo sou depoimento disso, nessa linha que já levei minha filha na UPP, ali na Siqueira Campos. Fui muito bem atendido, ela foi muito bem atendida. Eu fui lá uma vez já. Já foi muita cordialidade, tá de parabéns. Eu estava mudando de plano de saúde uma vez, eu precisei ser atendido de urgência. E aí, na mudança do plano, meu plano não estava funcionando ainda. Foi coisa de 2 semanas depois que eu fiz plano, precisava de 1 mês depois do plano. Aí eu fui atendido lá, fui muito bem atendido. É importante os ouvintes terem conhecimento que esse vírus, ele já existe desde 1960. Ele não é um vírus novo, não. Ele é um vírus antigo, ele já infectou 6.000 pessoas, dos quais 132 pessoas morreram, entendeu? E está começando a crescer esse vírus no planeta, né? O que eu vi ontem as pessoas morrem com esse vírus de pneumonia, porque é um vírus que ataca exatamente o sistema respiratório. E aí tem E o animal mais provável e falta de ar. transmissor desse vírus é a cobra, que você tanto gosta, mas eu gosto de Perrone. boia. Não é essa cobra, não. Mas a cobra é o animal mais provável que seja Eu vi essa semana que era o camelo. Que passa essa doença. Eu vi outro dia que era o camelo e aquele outro vírus anterior era o morcego. Não sei. E que estavam lá no mercado, né? Pelo menos que eu vi nas fotos lá, nas filmagens, estavam Pessoas todos comendo lá. morcego, né? Estavam que lá. coisa, que absurdo. Me mandaram tantos vídeos ontem, eu nem gosto de ver. Vários orientais, na verdade nem eram da China, parecia ser Indonésia ou Malásia ou algo lá pelo sul da Ásia.
matando o cachorro, matando o gato, pegando o gato com um negócio, enforcando o gato e cortando a cabeça. Eu acho aquilo de uma desumanidade, É de cortar o coração, né? É bizarro. Aí tinha um labrador, um golden retriever sentadinho assim, bonitinho, que ia virar comida, cara. Aí eu até botei no Facebook, cada doença que essa gente pegar é merecida, cara. Porque é tudo bicho, tudo... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que eu mais ou menos já sei a resposta. Independente do coronavírus ser seríssimo e a gente tem que lidar isso de uma forma séria, e eu falo isso até porque eu tive chikungunya e sei o quanto foi ruim para mim ter chikungunya. Já tá bem? Entendeu? Não, eu fico pensando assim, você já tá bem já? Estou direitinho, ainda tenho sequelas da chikungunya, não estou totalmente bom. E lembrando que a chikungunya não tem vacina, mas eu espero que um dia venha para todo mundo. Mas eu digo o seguinte, você não acha também que essa mídia excessiva em cima de um vírus que, óbvio que é preocupante, porque mata, porque traz, mas ainda não está ainda de uma forma grandiosa. Você acha que isso também não assusta muito a população, uma vez que a gente não tem muito o que fazer, entendeu? Como é que você enxerga essa propaganda excessiva em cima de um negócio? Porque às vezes causa também um certo pânico à sociedade. Não sei. É bom causar esse pânico? Eu acho bom para prevenir, né? Para as pessoas começarem... Mas como é que previne? Lavando as mãos, cobrir a boca e o nariz ao espirrar, cozinhar bem a carne e os ovos. Essas são as recomendações de prevenção, entendeu? Quer dizer, tecnicamente são coisas que as pessoas fazem naturalmente. Você lava a mão antes de comer, você, quando vai dar um espirro, você deve botar a mão no seu rosto para o espirro não ir em cima de ninguém. Cozinhar bem a carne e os ovos para não ficar cru e você não está comendo uma carne mais crua, entendeu? Então, quer dizer, eu não sei se deveriam estar fazendo muito mais uma linha de atuação preventiva, mostrando para a sociedade o como pode pegar e o que cada um tem que fazer para se proteger desse vírus, do que propriamente passar um temor, um terremoto, que fica tem pessoas que ficam realmente... Em pânico, né? Em pânico com essa possibilidade. Mas eu acho que é necessário. É necessário para você... Tem que divulgar isso, tem que alarmar mesmo, porque é uma coisa séria. Fizeram a mesma coisa com vários outros... outras doenças, outros vírus. Eu acho que é certíssimo. Tem que mostrar o que está acontecendo. Eu acho que uma garantia disso aí, Paulo e Perrone, é você ter um bom sistema de saúde, preferencialmente pública, né? Que você possa cuidar. Claro que você tem que preservar, mas que você possa cuidar das pessoas quando elas sejam infectadas ou estejam doentes. Então, é uma saúde pública com competência, com quantidade boa de remédios e um acompanhamento para essa população, né? De uma forma ou de outra, garante a situação de se resolver. Claro que preservar é o ideal, eu acho que tem que divulgar nesse ponto, eu estou com o Perrone, mas assim, a garantia maior é uma saúde pública abrangente para a população e eficaz. E sempre passando para todo mundo que fundamental é a higiene, porque eu acho que esse vírus também veio de ausência de higiene, né, cara? A gente tem que ter falta de cuidado. Controle sanitário, falta total, porque eu vi uns vídeos, uma loucura, né? Animais com comida, quer dizer, um negócio assim. A gente nem sabe se promíscuo, a gente não sabe se todos os vídeos são verídicos, são mas alguma coisa. Comem de tudo ali. Eu costumo dizer, quando dizem que a vaca é malhada, pelo menos uma pinta ela tem, né? Isso é verdade. Nada que a gente vê ali é totalmente falso. Queria sempre lembrar os ouvintes da Rádio Metropolitana que vocês podem ouvir e ver a Rádio Metropolitana através do site metropolitana1090.com.br. Também você pode acessar através de um aplicativo que é gratuito. É só botar lá no seu celular Metropolitana 1090 e você vai poder ouvir através do seu celular a programação da Rádio Metropolitana. Vamos aos nossos comerciais, já a gente volta. Cimento Tupi, mais de 50 anos produzindo qualidade. Processo de produção certificado de acordo com a norma ISO 9001-2000. Cimento Tupi, com fábricas em Volta Redonda, Pedra do Sino e Mogi das Cruzes, chega até você com produtos adequados à sua obra. Cimento Tupi, mais de 50 anos produzindo qualidade. Cimento Tupi.
Muito mais som, muito mais alcance. Esta é a Metropolitana. Você pode sintonizar a qualquer hora, em qualquer lugar. Você está ouvindo pela Rádio Metropolitana 1090 o programa Papo Reto. Papo Reto. Vamos lá, gente. Voltamos aqui com o Papo Reto. Perrone, o que está achando do governo federal, das últimas do governo? Houve uma certa estremecida aí do Bolsonaro com o Moro. Não, isso aí foi criado pela Globo, não teve E aí estremecimento nenhum. o Bolsonaro deu uma recuada. Isso que eu ouvi falar. Não. Isso quem inventou isso foram os deputados que falaram que ia ter uma divisão do Ministério da Segurança Pública e Justiça, iam separar. Não foi o Bolsonaro que falou. E aí disseram que ia ser feito, e aí disseram que o Moro ia sair. E aí o Bolsonaro falou, eu não falei nada disso. E o Moro falou, eu também não vou sair não. E pronto, final. Porque a mídia vive de conflito. A mídia adora a guerra. Se você não tem guerra, não tem assassinato, não tem... Você viu, Paulo Maciel, qual foi o último cara que doou dinheiro pro Hospital do Câncer? Você viu? Aqui no Brasil? Onde seja, você viu algum? Pô, aqui no Brasil não tem. Esquece. Não, tem. Mas cadê? Isso não interessa pra mídia. O bem não interessa pra mídia. Que é a pessoa que vai lá, faz trabalho voluntário, leva sopinha pro mendigo na rua, que vai lá e canta canção de niná pros menininhos carequinhos que estão sendo... Isso não interessa pra mídia. Interessa quem matou, quem estuprou, quem roubou, quem esquartejou, quem maltratou alguém que é vítima. Isso que interessa. Da mesma maneira que quando um policial negro mata um bandido branco, ninguém liga. Agora, quando o policial é branco e o bandido é negro, vira aquele escândalo. Por quê? Você tem aquela narrativa toda da vítima. Não interessa se o preto tava roubando. Agora, se o bandido é branco, ninguém liga. Isso aí é um racismo inverso, que causa ódio, que é criminoso. Eu acho criminoso. Se um policial branco mata um bandido branco, ninguém liga. Se um policial negro mata um bandido negro, também ninguém liga. Quer dizer, a vida do negro só tem valor, só vai pra mídia, quando o policial que mata ele é branco? Você não acha, Perrone, que muitas vezes aquele afrodescendente, ele é mais exigido, ele é mais olhado pela polícia como um possível suspeito? Você não acha isso? Ou você não bota uma roupa, um terno e gravata, eu quero ver ele ser revistado. Então você acha que a roupa mudaria muito? Claro que é. Com uma pessoa... Seja preto, branco ou japonês. Indiferente da raça. Não interessa. Indiferente da raça. Não interessa. Se o cara for branco... Eu cansei de ver cara branco de chinelinho, todo sujo, sendo revistado. Cansei de ver. E eu vou lá falar, ai meu Deus, ele é branco, não pode... Não, eu não vou dar showzinho. Tá certo, tem que revistar mesmo. Eu te digo que existe um racismo Por quê? incutido na sociedade. Mas por quê? De achar que às vezes o negro ele também. tem uma... Então, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Eu vou... Qual é a porcentagem? Na verdade, por que eu falo isso? Você perguntou por quê? Porque o negro, ele é massacrado já há muitos anos. Ah, é? Isso é racismo? O cara olha e fala, então você é bandido. Não é uma questão de ser racismo. Você não deixou eu acabar de falar. Você só vai entender minha linha de raciocínio se você acabar de falar. O negro, ele é massacrado há muitos anos, desde a época dos escravos. E você teve uma oportunidade menor de evolução, de escolas, de aprendizado, de oportunidade de vida mesmo, entendeu? E aí você tem realmente uma gama de negros menos favorecidos na parte econômica. Por quê? Porque tiveram menos oportunidade. É fato. Agora, isso não significa que o negro seja diferente do branco, é tudo igual, e até porque todo mundo vai morrer no final e vai para o mesmo lugar, entendeu? Não tem diferença nenhuma, todo mundo respira, todo mundo vai ao banheiro. Me explica Eu acho que é por causa disso, eu acho que porque teve menos oportunidades. Você vai hoje na Zona Sul do Rio de Janeiro, o Marcelo, vai a um restaurante na Zona Sul do Rio de Janeiro e você vê a quantidade de negros que tem num restaurante. Agora, se você for em Nova Iguaçu ou em Caxias e você entrar num restaurante em Nova Iguaçu, você faz uma proporção entre negros e brancos, entendeu? Por que acontece isso? Porque certamente tiveram menos oportunidades. Eu sou completamente favorável a essa questão de proteger
as classes que tiveram menos. Tem que ajudar, cara. Isso não pode ficar dessa maneira. É uma forma de... Deixa eu fazer a pergunta para E vocês. acho que a sociedade, de alguma maneira, até convergindo com a posição do Túlio, não estou dizendo que é certo ou errado, entendeu? Eu acho que todos são iguais. A gente está no bom debate aqui, agora, né? o que É eu um te prazer digo é o estar com seguinte, vocês aqui. É no o que eu bom te digo debate. é o seguinte, existe uma... Você, quando vem abordado, você está na rua, vem abordado por 2 homens negros e 2 homens brancos, as pessoas às vezes ficam mais assustadas com o negro. Por E quê? eu vou te falar, porque sei lá por quê. Eu vou te falar por quê. Qual é a porcentagem racial nos presídios? Qual é a percentagem de 78%. oportunidade? Não. na nossa classe então assim, econômica? você não tem oportunidade, você vai ser bandido, Mas é isso? quando você não tem oportunidade, você acaba de alguma maneira espirrando para algum lugar. Você não tenha dúvida disso. A vida é cruel em relação Mas a esse quando sentido. você tem 78% de uma população de negros... Ela é uma classe que tem menos oportunidade. Paulo Macedo, eu sei. É mais perseguida. Isso não justifica. A minha empregada teve 6 filhos, os filhos dela não viraram bandidos. E ela foi criada Tudo bem, parabéns na favela. pra ela. Mas presta atenção, você em compensação, você Por tem quê? lá- Porque ela deu educação, não você- deixou os filhos se meterem com droga. Você, em compensação, tem um bandido como Sérgio Cabral, que é branco, e que ferrou uma sociedade E tá toda. preso. Mas calma Ótimo. aí. Mas os filhos dele estão aí, tudo branquinho. Mas o problema, Pô, Paulo ele Macedo, é o ladrão, seguinte: quando você tá na tirou a praia. esperança do povo inteiro. Paulo Macedo, aí, quando você tá na praia de Ipanema, pegando sol, passa um bandido e puxa o teu cordão, 80% deles vão ser negros. Por isso que assusta. Não acho, não. Mas será... Mas, Isso é fato, cara. mas Perrone, olha só. Isso é fato. É só você ver. Estatística não mente. E a estatística não é racista. Você. Mas Isso Perrone, aqui é um controle remoto, isso aqui é um celular, isso aqui é um celular. Por mais que você não queira, vai continuar sendo. Estatística é estatística. Aí quando você tem um número... Eu tava até falando pro Túlio agora. Em Los Angeles tem um monte de mexicano que faz merda. O que acontece? As pessoas veem mexicano e ficam com medo. Por quê? Eles matam, eles roubam, eles traficam, assassinam as pessoas. Às vezes matam pessoas só pra entrar numa gangue. Eu vi incontáveis reportagens de televisões já nos Estados Unidos que queriam fazer a filmagem da iniciação da entrada de gangue, e que eles falavam, pra entrar nessa gangue tem que matar alguém. Então quando você faz merda, você acaba gerando um pavor das pessoas. Mas, Perrone, olha só, aí eu faz perguntas provocativas e de bom tons, de muito bom tom. Eu vou fazer uma pergunta a você. Será se esse policial, a gente tá falando da Zona Sul, que você diz, a maioria vai ser negro, será se o policial tá fiscalizando aquele garoto branco, de mais condição financeira, que tá no bolso, cheio de cocaína, para cheirar com os coleguinhas na festinha mais tarde de noite? Será se ele tá fiscalizando isso? O policial tá mais preocupado... Não tô querendo destruir a imagem da gloriosa polícia militar, não é isso não. O policial tá mais preocupado com os caras que vão roubar do que com os caras que vão usar droga. Sinceramente, eles estão muito mais preocupados. Que o cara que tá com o bolso cheio de cocaína pra cheirar com os amiguinhos dele, não vai roubar o teu carro, não vai roubar... Cara, eu canso de assalto em Ipanema. Esse Mas branquelo que você tá falando que tá lotado de cocaína, tá alimentando a bandidagem. Eu sei que ele tá alimentando e eu acho erradíssimo. E eu acho que ele tem que ir preso. Eu tô falando que os policiais não se preocupam, eles se preocupam muito mais com a maneira como você se porta. Cara, eu moro a vida inteira, assim, morei em Ipanema a vida inteira. Eu cansei de ver arrastão. Você não vê um lourinho de olho azul ali no meio, cara. Nenhum. Nem um japonês, nem um chinês, nem um índio. Mas Aí você acha que isso aí não gera um preconceito? É lógico que gera preconceito. Mas ele pode estar abastecendo Ipanema inteiro de mercadoria falsa, mercadoria roubada e droga, não pode? Sim, cara, eu estou falando... As pessoas que são revistadas, você falou que existe uma perseguição contra o negro, né? Eu falo o seguinte, o preconceito é gerado pela atitude. Quando você tem um número de criminalidade muito maior, você gera um medo. Mas aí o preconceito não seria uma análise, quer dizer, como diz essa palavra, né? Você analisar antecipadamente uma pessoa pelo como ela se veste, pela raça, pela atitude, pelo jeito que anda, pelos lugares que vão. Então, você está antecipando a minha imagem, a imagem da outra pessoa sobre isso. Você vai colocar a sua vida na reta por causa da sua mentalidade de bonzinho? Não, eu não quero nem botar tem uma nem filha, a minha não nem tem? a sua. Você tem uma filha, não tem? Eu Quantos anos tem tua filha? Tem 13 anos. 13 anos. Você vai botar a vida dela em risco por causa da sua cabeça politicamente correta?
Não, eu não quero ninguém correndo risco, muito menos você, que é meu amigo, o Não, Paulo. eu tô perguntando de você. Você, na hora que você vai sentir um negócio chamado autopreservação, você não quer saber se você é politicamente correto ou não. Você quer saber da estatística. Se vierem 3 japoneses às 4 horas da manhã em direção à tua filha, o seu risco de ter algum problema é muito menor. Mas foram japoneses mal encarados, assim, de gangue, Quantos de desses máfia? você encontra aqui no Rio de Janeiro? Ah, mas é o que acontece. Zero. Mas acontece. Se você vê na rua, assim, você Zero. provavelmente vai se sentir Zero. muito intimidado. Zero. também. Aqui não tem 0 japonês na rua de Mas gangue. tudo bem, mas da mesma maneira, eu acho que... vou dar uma lá aqui rápido. Estatística Mas da mesma maneira- não é racista. Mas da mesma maneira, eu acho que também tem muita gente que não é de cor no Brasil e também é criminoso, Sim, mas eu violento. tô falando, A estatística... criminalidade violenta não é. Estatística mas não é essa a estatística. questão, não é essa a questão. A minha Você falou as questão, chances. a questão que eu coloco é o seguinte: um homem de bem negro e um homem de bem branco, existe um temor maior em relação ao negro. Não, eu acho Que que, não tem muito deveria maior ter. pela Que não maneira de se deveria vestir. Não deveria ter. Isso E pra a mim gente é um tem que mudar preconceito. isso. Pessoas inteligentes como você. Mas o Perrone, preconceito como é gerado nós. pelas atitudes. Não, mas é isso que eles falam independente. Se o cara, inclusive, é mal encarado. Isso é um preconceito Não, eu estou, que é... olha só. É generalizado Olha na só, sociedade. eu estou falando que as atitudes geram o preconceito. Eu acabei de falar antes de você chegar, eu morei anos em Los Angeles, não tinha nada contra mexicano até chegar em Los Angeles. Aí eu cheguei lá e comecei a ver a quantidade de merda que eles fazem. Matam gente, passam metralhando no meio da rua, matam pessoas que nunca viram num ponto de ônibus. Mas isso tem a ver com o contexto lá da situação que Não, os isso mexicanos tem a são ver- imigrantes novos, né? Não, Eles são mesmo os que eles devem nascem ser lá, imigrantes do mesmo mesmo os que nascem lugar. lá, vão parar pra fazer merda. Aí fica em gangue, fazer um monte. Quando eu vi mexicano na rua, eu Mas isso sabia não se aplica, isso não se aplica Eu sabia. à população negra do Brasil e do Rio de Janeiro de se nenhuma aplica forma. assim, pela seguinte Mas será- maneira. mas será- Aquele grupo faz tanta merda que quando você dá de cara com eles no meio da rua, você dá a volta Mas no isso não é quarteirão. verdade, porque verdade. no Brasil isso é uma questão muito mais democratizada, cara. Ué, eu Você tem perguntei- criminalidade violenta, eu pergunto, branca, qual é a porcentagem? alastrada. Não sei agora, Eu vou te falar, 78% Mas você concorda que fazer estatística disso já é uma coisa extremamente racista? Você vai Não, não, protocolar a então lá estatística no não é governo. racista. Ó, esse crime foi A criminalidade estatística não é branca. racista. Não, Estatística não é racista, é número. 1 mais 1 é 2, independente do que você quiser. Num país que já não resolve 80% dos seus Cara, crimes. mas estatística é isso, cara. É, mas é você trabalhar com nada pra provar Quando você tem- uma coisa totalmente inócua Quando- que não peraí, vai, que não vai quando- contribuir e- favoravelmente e, peraí, a olha e só, a quando estatística você tem também quase você tem que ver 80%. que universo. Desculpa, Perrone. Não, tô falando da população prisional, não me que tá co- hoje preso. não me condene por interromper, me perdoe. Muitas vezes a estatística é alocada num período, numa área que é uma deturpação. Não, Você eu tem estou que falando tomar dentro da cuidado cadeia, cara. da estatística. Eu acho que quem devia lutar, Não, e eu não, sei eu tô que todos falando nós dentro aqui da somos... cadeia, a população prisional Pra de começar, hoje. cara, o Brasil, Mas porque o eles Brasil olham é de maioria eles fiscalizam comunidade mais parda, os né? negros. Os negros são menos favorecidos na sociedade. Eu sei, eles presta são mais atenção. indecisos. Meu Deus. Ele tem Túlio, menos eu não tô advogados. eu não tô falando que o cara é bandido porque ele é preto. Não, não, Eu estou não, falando não é isso. que o preconceito existe porque quase 80% da população prisional é de negros. É isso que eu tô falando. Eu estou dizendo qual é a razão do preconceito. É, mas aí você concorda comigo que tem muito criminoso de colarinho branco, por exemplo, que não, Mas que o não cri- nas- o que na sua criminoso de maioria, colarinho que na sua branco- maioria é caucasiano, você é Eu branco. sei, ele não passa na rua e não puxa tá na colar, cadeia. cara. Mas tipo, e você acha que é menos ou mais? O que você acha que vale mais? Um colarzinho Eu não- ou caramba. o imposto que você paga lá A todo, gente tá todo falando mês? no meio da rua. Eu tava falando com ele da filha dele, de madrugada, chegam 3 japoneses e 3 negros. Vai ter medo de quem? Ele falou: lógico que é do negro, porque você tem mais criminalidade entre os Eu negros. olho Isto tudo gera igual. Eu problemas. olho Quando eu falo tudo assim, igual. porque Eu acho que depende Eu muito acho da que tudo roupa, porque no existe fundo, né? exatamente roupa, a o maneira como você se posicionamento. comporta. Não, mas independentemente de qualquer E característica... sim, como você se comporta. Como o cara se comporta. Exatamente. Não tem Lá nos nada a ver Estados com se o Unidos- cara é branco, mexicano, Lá nos Estados negro, Unidos- japonês. E- Japonês e- também dá Eu medo. queria colocar uma questão. Será se o negro não está mais preso porque ele não tem a grana de pagar bons advogados, que não necessariamente fazem coisas erradas, mas que possam defender ele? Isso aí, não é que tá? Isso aí eu Quer dizer, concordo porque com essa quantas suposição aí. Quantas Perrone? pessoas estão Qual é a tua presas sem opinião? condenação? Sim, sim. Né? Qual é a tua opinião, Perrone? Não, sim, sem dúvida nenhuma. Então, Mas os crimes comuns, assim, assalto, etc e tal, a imensa maioria que você vê, infelizmente, é de negro. Eu queria que todo mundo se comportasse, independente da cor da pele.
Não tem racismo, é pra todo mundo. Todo mundo tem que ser civilizado. Todo mundo tem que respeitar o próximo. Todo mundo tem que ser honesto. Tem que não roubar, não matar, não estuprar. Mas, Perrone, então você vai de contra a gente. Quando você tem uma fatia, quando você tem uma fatia da população que faz mais do que a outra, isto gera preconceito. Eu vou te dar um exemplo. Ah, porque eu vou ser homofóbico. Não. Eu não tenho fobia de ninguém. Eu tive problemas com gays ao longo da minha vida. Várias faltas de respeito. Eu não vou falar todas, só algumas. Já sentaram na minha moto, já me sarraram na sala da academia, já passaram a mão na minha bunda, já chamaram minha namorada de piranha, já ligaram pra minha casa. Passou mel em mim, hein? Ligaram pra minha casa. Mamãe passou açúcar em mim. Já ligaram pra minha casa falando um monte de besteira, entre várias outras coisas. Então, com o tempo, eu falei, cara, eu prefiro evitar problema. Eu conheço o Falabella há 30 anos. Nunca tive problema com o cara, não tenho problema porque ele é gay. Nenhum. Encontrei o cara milhões de vezes na minha vida, malhava com o cara todo santo dia, vinha todo dia na academia. Problema nenhum com ele. Batia altos papos, ele é engraçadíssimo. Problema nenhum com ele. Até outro cara que era diretor da Globo, Marcelo alguma coisa, Marcelo Sabá, também da mesma academia, encontro na rua, ele mora na rua depois de mim. Não tem problema nenhum, o cara é gay. Mas justamente em função desses caras, Só que alguns a caras gente não pode sair generalizando. Por quê? Porque aí fica uma grosseria contra ele mesmo. Mas quando alguns fazem desrespeito, você cria o preconceito. Mas então, tudo bem, eu entendo isso que você tá falando, mas eu não entendo só que isso se justifique. Entendeu? Eu acho que nem por isso o preconceito tá certo. Exatamente. Olha só, o preconceito é uma autopreservação. Não, mas, é uma autopreservação. Mas olha de só, qualquer forma, muitas vezes você bem. tem uma imagem de uma situação, desculpa aí perguntar, claro. mas é na linha que você falar e respeitando também o Perrone, muitas vezes você tem uma imagem de uma situação que na verdade não se traduz no corpo mais amplo da sociedade, né? Eu vou lhe dizer, as pessoas que não têm oportunidade merecem uma condição para elas chegarem ao mesmo ponto. Me diz qual é a universidade aqui no Brasil que tem alguém na porta barrando a entrada de negro. Não, mas não é só isso, é da condição. Mas é muito mais a creche, né? A creche, não é nem a universidade, né? Perrone, vou fazer Me diz qual é a empresa brasileira que fala, não, o negro não entra. Não, Perrone, às vezes... Não, às vezes, vírgula. Não, senhor. Meu amigo Perrone. É crime isso. Não, é crime, sim. Às vezes, muitas vezes em lojas, por exemplo, vou dar um exemplo. A empregada reclama disso. Não, que ficam seguindo ela na loja, ela reclama disso. Por exemplo, em lojas, você tem alguma menina que é de uma característica X, aquela loja já não escolhe ela. Ou a de uma raça. Isso existe. E outra coisa, para você entrar na universidade, muitas vezes, Perrone, o que acontece? Uma pessoa que acorda de manhã, tem que trabalhar, cuidar da avó, do avô, e trabalha o dia todo de forma exaustiva, e no final do dia vai estudar num pré-vestibular, ela não tem a mesma oportunidade de chegar, ela pode ganhar na pontuação do Enem, mas a probabilidade dela perder é muito grande. Então tô jogando isso nessa linha que você é inteligente. Então me responde uma coisa, qual é a porcentagem de racial de abandono de escola? Bom, isso eu não tenho, Perrone, mas então vai atrás. Não, na próxima aí eu posso estar preparado com isso. Mas eu confiaria se você me dissesse, não tem problema nenhum. A questão é que você precisa dar uma condição para desiguais chegarem a um ponto em disputar uma disputa de forma igual. Eu concordo plenamente. Não tem condição disso. Mas eu não vejo ninguém barrando, não, você é negro, você não pode entrar nessa empresa, ou nessa faculdade, ou nessa escola. Eu não vejo isso. Não, cara, mas você não vê também tantas creches, tantas escolas para crianças, tanto apoio infantil. Que escola para crianças que tem carência no Brasil? Como é que tem uma em cada esquina, cara? Você hoje, pra você entrar numa escola pública no Brasil, você sabe como é que funciona? Sei, tem que ter uma fila de espera. Tem uma fila gigante de espera, um negócio... Tem gente que tem milhões de filhos e você não consegue produzir escola. Mas aí, isso é uma tristeza, cara. Isso não é uma situação assim... Que não adianta você ficar irritado com isso, não adianta você trazer todas as estatísticas do mundo que corroborem com a ideia de que não, eles são os algozes, entendeu? Nesse sentido. Mas não, cara, eles são as vítimas. Eles são as maiores vítimas disso. Eles não estão fazendo nada de errado, no fundo. Essas pessoas que estão dentro dessas estatísticas, elas só nasceram e estão sendo como se fossem entubadas para dentro do sistema. Cara. Estão sendo levadas a uma linha de renovar. Cara, você tem repetir uma bandidagem branca gigantesca no Nordeste. Você é do Nordeste? Sou. Você é de onde?
Sou da Bahia, do norte da Bahia. Não, mas Bahia não, pô, mais pra cima você não vê negro, não. Você vê branco pra cacete. O marido da minha empregada do Ceará. Os irmãos dele são louros de olho azul. Não, é porque a imigração no Ceará e em Pernambuco é holandesa. Mas a Bahia, nós somos o estado mais afrodescendente. Você é o mais branco da Bahia, né? Rapaz, eu não vou muito à praia, não tem dias que... O Pedro deve ir mais à praia do que eu. Mas eu acho que eu não vou muito à praia. Mas assim, todos nós baianos temos um sangue afrodescendente. 90% dos baianos, 95% dos baianos são afrodescendentes. Mesmo assim, muitas vezes... cresce na Bahia grupos racistas, grupos que criminalizam as religiões afrodescendentes, né? Eu sou católico, mas eu respeito muito as outras religiões. Então, e muitas vezes você falando, Pedro Perrone, que não barra na porta na universidade, mas barra indiretamente, barra sem dar o desconto que dá pro branco, barra no sentido de que a universidade é longe de onde a pessoa mora. Barra no sentido, desculpa te completar aqui, te interromper, mas barra no sentido de que a pessoa não teve a mesma educação que uma pessoa, muitas vezes branca, que estudou em escola particular, às vezes viajada, pessoa que teve oportunidade de ler livros estrangeiros, não sei o quê, e vai ter que competir com essa pessoa de igual para igual. Tá, e como é que você conserta isso imediatamente? Mas eu concordo contigo que cota, aí é que tá, eu tô disposto a concordar contigo que cota é tapar o sol com a peneira. Entendeu? Porque a medida verdadeira que tinha que estar sendo tomada é uma medida socioeducacional desde a infância mais tenra para essas crianças. Eu acho que a cota tem que ser social creche, e não vezes um abrigo racial. para crianças órfãs, porque quantas dessas crianças que estão dentro dessas estatísticas que você está falando, que são esse caso, né? Que às vezes não tem mãe e pai, que às vezes o pai fugiu, às vezes a mãe falece no caminho, entendeu? Também muita mãe solteira que o pai não quer nem saber. Mas tem todas essas nuances que para você, como se fosse abordar essa questão, ela é muito mais diversa do que homogênea. Ela não é assim, eles fizeram isso e você não conserta isso. Muito mais complexa do que tão aparente. Você não conserta isso imediatamente. Você não conserta isso imediatamente. Você conserta com o trabalho lá de baixo, começando com creche, com escola. E uma coisa seríssima que deveria acontecer no Brasil, se os pais não têm condição mental, não têm valores para dar para os filhos, essas crianças deveriam ficar numa escola pelo menos semi-interna para ter valores. Mas será na mão do Stalin. Mas Stalin acolhe essas crianças. É fato, cara. Se você não tem valores para reeducar, né? Para educar o seu filho, eu acho que a escola deveria educar. Mas quem avalia isso, né? Eu vou dar Mas aí outro dia tu coitadinho dos pais. Pô, os pais quem avalia o que é certo ou errado? O Lula ou o Bolsonaro? Não, o Lula é um louco. Estão criando bandido. Esse negócio do Bolsonaro, o Perrone, você acha que não existe? Eu estou perguntando com análise política mesmo, voltando, mas a gente pode voltar ao debate. Você não acha que não existe o interesse do Moro ser presidente? Você falou assim, isso é criação da imprensa. Não, presidente não, ele quer ser ministro do STF. Do STF. Isso é fato. Isso, eles podem falar à vontade, que aquela conversinha que eles tiveram na casa do Bolsonaro, isso não acontecer. Mentira. Você não acha que existe uma rivalidade, não é rivalidade, mas uma concorrência interna entre o Bolsonaro e Moro? Você acha claro que é não. tudo? O Moro você acha que é toda criação? O Moro quer ser ministro. Cara, todo mundo que entra para um concurso público, você de juiz, você lá na frente você vê o STF. Mas aí deixa eu fazer Você quer ser desembargador, quer ser juiz, desembargador, e com muita sorte, ministro, pelo menos o STJ. Mas olha só, aí deixa eu usar mais uma vez sua inteligência, que você tem um poder de argumentação muito bom, e o Pedro também. Para mim está sendo muito bom estar com vocês aqui. Se o Moro quer ser ministro do STF, não seria certo ele continuar juiz com a alta popularidade que ele tinha e depois pediu indicação? O Barroso era advogado, foi indicado para o STF. Qualquer um pode... Quando ele passou a ser ministro da Justiça, ele perde Não, exatamente. Mas aí eu queria voltar... Não, mas a condição para ele ser ministro do STF, bonitão, é ele ser ministro da Justiça. Claro que não. Claro que sim. Claro que não. O Dias Toffoli não foi ministro. Não, a condição do Bolsonaro. Mas imposta a ele. Como é que essa foi a condição, cara? É lógico, você quer... Agora mesmo ele tá dizendo que ele nunca teve compromisso com o Moro, ele falou que ele vai dar pro Oliveira ou pro André Mendonça lá. Você acredita nisso?
Como é que eu acredito? Ele falou, não é eu, não é uma questão de Pedro, é pergunta pro Bolsonaro. Quando o Moro ele falou isso. Quando o Moro pegou, quando o Moro, o nome do outro menino que é o De qual? que é o vice-presidente do partido novo do Bolsonaro, é o Jorge Oliveira. Quando, ele é bacharel em direito há 3 anos. Quando o Moro pegou o aviãozinho lá em Curitiba e veio pra Barra da Tijuca pra bater papinho com o Bolsonaro, eu aposto meu culhão esquerdo que o papinho foi: você vai ser o meu ministro da Justiça e depois eu te prometo que você vai ser ministro do STF. Mas a lógica seria o seguinte: se ele só quer ser o STF, ele poderia ter continuado juiz e chegado ao STF por indicação. Mas a questão que eu acho é que queria ele dentro do Ministério da Justiça. Será o Bolsonaro queria... Porque olha só, o que é que acontece agora? Moro, não sei se você concorda, e pode rebater e me corrigir, eu até agradeço se eu tiver errado, vocês me ajudaram, o Pedro também. O que é que o Moro ele foi cooptado pelo Bolsonaro. Convidado. Não, convidado também, mas assim, o cooptado é a palavra minha aqui. Você não tem você não tem como forçar o cara a ser ministro. Deixa ele completar a linha de raciocínio, senão você não vai entender onde quer chegar. Olha mas só. Cooptado não é bem a Não, então então Marcelo, vou mudar. Convidado, tá convidado. Ele foi convidado. Isso aí é nominalismo, hein? Ele foi convidado e agora, a partir de tudo que ele fez como juiz, se ele perder o ministério agora, ele vai sofrer. Olha só, eu não estou fazendo análise de valor sobre se o Moro é correto ou não, mas ele vai sofrer vários processos na justiça. Vale, porque todos têm rivais, né? De quê? Olha, existe, por exemplo, a Lava Jato, existe juízes, existe promotores, existe advogados que não concordam com a tratativa dele. Eu não tenho nem nível, sabe, Perrone, de debater em termos de direito. Você não processa um juiz pela decisão dele. Não, mas ele pode ter manipulado, ele pode não ter dado. Olha, existe mesmo assim, sequência de prova e tudo mais. Ele não sai do ministério hoje. Ele não sai no ministério hoje porque ele pode sofrer uma avalanche de processo. Claro que não. Você não sabe qual função do sistema. Você não pode processar um juiz. Ele não é mais juiz. Não. Você não pode processar a pessoa física do juiz pelas decisões antigas dele. Isso não existe. Sabe o que vai acontecer? Mas você sabe qual é o problema? Sabe o que vai acontecer? O juiz, enquanto cair esse processo na mão, mas ele vai falar, juiz, não. Mas enquanto o juiz, entendeu? Que é um cargo vitalício, eu entendo o que você fala. Mas no momento que o cara deixa de ser juiz... Não, ele tá falando do que já foi vinculado em lei, né? Tipo, que já foi decidido. O cara decidiu... As decisões de um não juiz... pode retroagir. As decisões de um juiz, como é que... Mas as outras instâncias, onde estão tramitando as decisões dele... Peraí, se você achar que essa pessoa, a pessoa física do Sérgio Moro, fez algo ilegal, a maneira que você chega nisso é no CNJ. Conselho Nacional de Justiça. Você vai lá... Que é muito corporativista, né? Não. Você faz a queixa do cara. Olha, eu acho que esse juiz aqui, ele cometeu atos ilegais. E aí ele vai sofrer sanções pelo CNJ. Não existe processo contra juiz. Isso não existe. Por exemplo, ponto final. Por exemplo. O que você falou do Moro não querer sair do ministério, porque... Zero de chance de acontecer. Isso não existe. Não, eu aceito. Zero de chance do Moro sair do ministério? Não. Que ele falou que o Moro tem medo de sair do ministério por medo de saber. Isso não existe. Não. Ele tem zero chance de acontecer isso. Eu não vou dizer, eu não sou um especialista em direito. Eu sou formado em direito há 30 anos. Então você já leva vantagem, eu respeito você. Mas aí você me permita falar um pouco de lei, o que a gente lê na imprensa e vários juízes... Quando eu falo vários juízes, vários profissionais de direito remoto. Por exemplo, a gravação que ele fez, que ele tinha autorização da presidência da República, entre o Lula e a Dilma. Eu não estou dizendo que ele é culpado ou não, mas existe opiniões que colocam que ele não poderia ter feito isso. Feito o quê? Ele ter gravado a presidência da República. Ele não gravou nada. Ele ter divulgado a presidência. Não, pera. Ele não gravou. Quem gravou foi a Polícia Federal. Não foi ele que gravou. Mas ele divulgou, ele liberou pra Globo, não? Não. Nem não deu pra Globo, não. Não. O Moro não ligou pra Globo e falou assim, que tô com a gravação aqui. Não, eu sei disso, Marcelo. Ele publicizou o negócio. Não foi ele. Não foi ele. Ele levantou o sigilo, são coisas bem diferentes. Mas olha só. Vocês estão dizendo que o Moro ligou pra Globo? Olha aqui. Não, ele levantou o sigilo. Tá bem. Aí não,
Perrone, eu posso dizer, cara, você tá pior, sabe do que o quê? Você tá pior do que movimento de extrema esquerda, hein, cara? Não, vocês estão tem que falar as palavras corretinhas Nando Moura contigo, falou hein, que as cara? besteiras todas. Que Nando Moura, cara? Não, idiota que Nando Moura nenhum. Mas, prezado Perrone, eu não tô dizendo que ele tenha culpa ou não. Eu tô falando que existe dentro do judiciário advogados que dizem que ele não poderia ter feito isso. Então, onde eu tenho... Levantar o sigilo? Não, onde ele É prerrogativa do juiz. Não, divulgar a gravação. Não foi ele que divulgou, Não, meu Deus do céu. Mas olha só, isso tudo que eu tô falando é só para lhes exemplificar que existe uma possibilidade de receio do Moro sair. Túlio, olha só. Até porque na minha isso análise aqui é um celular, política, não é um camelo. Você não pode falar, eu acho que é isso, se não é. Quem divulgou aquilo não foi o Sérgio Moro. O Sérgio Moro levantou o sigilo. Esse não é o eixo do argumento dele. Não, o que ele tá tentando dizer é que tá o Moro tem receio de sair do Ministério da Justiça. Ele falou que dentro desse meio existem pessoas que acham que ele não deveria ter divulgado. Eu já falei 5 vezes que ele não divulgou. Quem divulgou não foi Sérgio Moro. Mas não é disso que ele tá falando. Não é disso que ele tá falando. É uma exemplificação que pode haver. Por exemplo, quando você vê a última pesquisa que eu vejo, que foi divulgada, o Bolsonaro estava na frente do Moro. Como o Lula, se você olhar para o lado da esquerda, o Lula está na frente do Haddad. Isso sempre teve. Mas já teve pesquisas que o Moro estaria na frente do Bolsonaro. E não está mais. Tudo o que acontece é o seguinte, olha só. Então, Sérgio Moro, eu já ouvi 50 mil vezes ele falar, eu não tenho nenhuma ambição a cargo eletivo. Já vi isso várias vezes. Você disputar uma eleição não é coisa fácil. Tem gente que quer, tem gente que não quer. Ele disse que também que não ia participar de nenhum governo. E ele é ministro, né? Olha só. O cara, eu te garanto que o cara entrou pra isso, pra chegar ministro do STF. E eu acho que tem mais. Eu acho que agora, é uma opinião. Acho que esse ano que vem, o Celso de Mello se aposenta. Eu tenho quase certeza, que o Moro não vai pegar a primeira vaga, mas vai pegar a segunda, porque ele é extremamente necessário no momento do governo. Eu queria aproveitar esse gancho pra te fazer uma pergunta também, Perrone. É o seguinte, rapidão, tá? Minha pergunta vai ser rápida. Você tá formado há 30 anos em Direito, né? Uhum. Não te ofende ter votado em um presidente que tá cogitando a possibilidade de nomear uma pessoa que tá formada há 5 anos em Direito pra ser ministro do Supremo Tribunal Federal? A alternativa era o Haddad, então não. A alternativa dele era nomear o Haddad pra STF? Não, a alternativa de voto era ele e o Haddad. Eu acho que não tem nem o que pensar. Não, mas tudo bem, mas não te ofende o fato dele querer nomear um cara que só tá formado há 5 anos em Direito pro STF? Ah, muito. Te ofende isso? Muito. Entendi. Acho que tem uma fila gigante de pessoas mais competentes, porque nós temos a besta do Toffoli lá, que agora é presidente do STF, que eu acho que não tem a menor condição de ser ministro do STF, e vários outros ali. O que acontece assim, Pedro, você é filho do meu amigo Paulo Macedo. Se amanhã eu te colocar no STF, eu sou presidente do Brasil. Daqui a 10 anos dá uma merda pra cima de mim, e eu te ligar, pô, Pedro, tu é ministro do STF por minha causa, quebra esse galho. Eu tô falando aqui, não? Depende da pessoa, vai dizer que não, meu querido. A imensa maioria deve o que tem. Vai dizer que sim. Deve o que tem, deve o cargo, deve a carreira inteira ao presidente que nomeou eles. Ah, é? Uhum. Então, se eu botar o Pedro lá... Mas se fosse assim, o Lula tinha se safado. Ele quase se safou, ele tá solto. Ele está solto. Não, mas ele se safou em 50 coisas. Ele pegou 1 ano de prisão. Tinha que pegar 50 anos de prisão. Cara, ele só pegou 1 ano de prisão, cara. Não, ele não só pegou 1 ano de prisão. Mudaram a legislação, a forma que o Brasil atuava, para botar ele na cadeia. Porque dentro da nossa... Não mudaram, ignoraram a lei. Dentro da nossa Constituição... Porque ele foi condenado em segunda instância? Dentro da nossa Constituição... Não, porque ele foi preso depois da condenação em segunda instância. Deixa eu acabar de falar, por favor. Dentro da nossa Constituição, as pessoas só podem ir presas depois do último grau. E ele foi preso antes, porque mudou uma interpretação no Supremo Tribunal Federal. Por que agora o Supremo Tribunal voltou e soltou ele? Porque voltou a interpretar da maneira que era anteriormente. Entendeu? Não mudou nada. Apenas antes deram uma cartada para prender ele. Eu sempre comentei... Isso eu concordo. Apesar de eu não gostar do Lula, eu concordo. Mas eu digo o seguinte, como é que vocês têm esse pensamento de que a pessoa deve favor lá dentro, se estas pessoas mudaram a maneira de interpretar para prender o Lula? Não, porque... Se fosse dessa teoria, ninguém ia prender não, o Lula. Porque mas aí que tá a questão. A gente tava aqui falando, há poucos minutos atrás, tá? A respeito da desigualdade prisional que existe entre jovens negros e jovens brancos e como a cadeia tá inchada
por pessoas que, não, no fundo, não têm condições de contratar advogados para recorrer das decisões judiciais e tudo mais. A mesma coisa se aplica no caso do Lula. O Lula foi simplesmente o símbolo, aquele primeiro a entrar, que nem o São Dimas, você que é católico, né? O primeiro a entrar no inferno, no caso, ao contrário, né? O primeiro a entrar na cadeia pra simbolizar. Mas pra simbolizar, ele foi a cabeça que penduraram, né? Pra simbolizar que nesse país, quem rouba vai preso. E aí foi preso com ele também nessa onda. O Marcelo Odebrecht, o Sérgio Cabral, o Eduardo Cunha. Antes dele. Mas na mesma onda. Operação. Mas o Aécio da Mala tá solto. Lava Jato. Mas o Aécio da Mala tá solto. Mas devia estar preso. O Gedel? O Aécio. O menino da mala. Não, o primo dele era o primo. Não, na verdade, levou sua mala, mas era do Aécio, né? Se não me engano. Mas você não acha. Helicóptero cheio de cocaína. Mas tá errado isso. Mas né? o Pedro. Tinha que acontecer com ele como aconteceu com o Lula. Prezado e não Pedro. ao contrário, e não deixar de acontecer com o Lula pra poder deixar de acontecer com o Aécio também. Por que não soltaram o Cunha até agora? Por que não soltaram o Cabral até agora? Tá tudo preso. Soltaram o Pezão, mas deixaram o Cabral. Eu me permito ter uma opinião um pouco diferente de você, mas você não acha que o Lula foi preso porque ele seria o presidente da República? Não, eu não acho que ele seria. Não seria. Não seria. Não, acho que ele seria. Vamos esquecer, por exemplo, acho que ele tinha popularidade, mas não sei se ele seria eleito, cara. Essa questão de seria ou não seria, a gente não vai saber nunca. Agora, que ele era um candidato forte, não tenho dúvida alguma. Se ele não tivesse voto, eu acho que talvez ele não estaria preso. Né? Naquela massa toda que levantou o Bolsonaro no colo. Eu sei que é hipótese, desculpe aí. Túlio, naquela massa que levantou o Bolsonaro... Mas o Eike Batista não tinha voto, o Marcelo Odebrecht não tinha voto. Naquela massa toda que levantou o Bolsonaro no colo... Foram presos também. Eles eram carvão. Mas eram carvão, mas foram presos. Pessoas que tem bilhão na conta. Peraí, naquela massa que carregou o Bolsonaro nas costas, que foi nos aeroportos votar, buscar o Bolsonaro. Eu te garanto que naquela festa toda tinha muita gente que votou no Lula. Muita gente ali que votou no Lula e que percebeu a roubalheira e que virou pro Bolsonaro. Marcelo, concordo com você que muitos eleitores do Lula foram pro Bolsonaro. Isso eu concordo. Da mesma maneira que várias pessoas que votaram no Obama votaram no Trump. Mas não pela não pela essa vertente de roubar ou não. Eu não queria entrar. Posso entrar, mas não estou colocando isso. O que eu acho é que o Bolsonaro, na medida que tira o Lula, esse eleitorado que não acreditava no político tradicional migra do Lula. Isso é indiferente da posição, você poderia votar no Lula ou não votar no Lula, que eu sei que você não votaria, mas assim, o beneficiário é muito nem que clonassem ele e botassem Lula contra Lula, eu votaria nele. É disso. E eu acredito piamente. Eu anulo o voto. Eu acredito, Marcelo, mas... Eu viajo e justifico. Mas você não concorda que a retirada do Lula beneficiou exatamente o candidato Bolsonaro? Eu acho que ele não poderia beneficiou o Alckmin, não beneficiou a Marina. Eu acho que ele poderia ter um pouquinho mais de voto do que o Haddad, mas eu continuo achando que ele não seria eleito. E vou te falar, existe a chance de ele ter menos voto ainda que o Haddad. Olha, mas naquela época um pouquinho mais de voto dava eleição a ele, hein? 10 milhões, não. 10 milhões são 5 milhões de votos. Porque na hora que você tira 5 de um, vai pro 5 pro outro. Então, quer dizer, não é tanto voto quando você pensa no Brasil. Entendeu? Então foi muito pouca diferença de um pro outro. E o Haddad é um nome que foi lá. Eu acho que o Lula, se estivesse na cabeça lá na campanha, tinha grande risco de ser o presidente da República. Não tenho dúvida disso, não. O Lula chegou a ter 45%, detalhe, com o Bolsonaro com 17%, detalhe, se eu não me engano. Uma transferência. Se eu estiver errando é por pouca coisa, capaz do Perrone ter os números melhores que eu. E ele conseguiu uma transferência de voto pro Haddad, e com todo respeito ao Haddad, que não tem a comunicação popular do Lula, mas nem de perto. O Lula pega o microfone e ele fala com o povo. Ele fala uma coisa que muitas vezes você pode achar que não é errado, que sei lá, mas ele tem um relacionamento muito próximo. Eu acho que poderia ter sido diferente, sim. Eu vou... o ouvinte aí, a gente está com 4 pessoas, quer dizer, eu e mais 3 pessoas muito inteligentes aqui, não vão achar estranho, mas nesse ponto eu vou concordar com o Marcelo. O Haddad foi a pior escolha de candidato que o Lula poderia ter tido, porque ele não tem um poder de comunicação, ele não tem uma identidade. E tinha 32 processos só em São Paulo pela gestão dele. Eu acho que ele só tinha um processo. 32? Pode procurar aqui no Google. Não, mas olha só. 32. Se o PT tivesse apoiado o Ciro,
Provavelmente o Ciro era o presidente da República. Eu acho que a escolha do Lula foi ruim pro Haddad. O Haddad esperou o apoio do Fernando. Eu não sei se a opinião do Pedro também, não sei a opinião. Mas assim, eu acho que a escolha do Lula escolhendo o Haddad foi uma péssima escolha. E se eu vou dar um exemplo... Ele não gosta do Ciro Gomes. Eu vou dar um exemplo. Não, ele gosta... Existe, eu acho que uma disputa ali de hegemonia dentro da centro-esquerda, entendeu? Centro-esquerda é engraçado. Centro-esquerda é engraçado. Já vi que Pedro não concorda comigo. A palavra hegemonia e centro-esquerda não cabem na mesma frase, né? Porque hegemonia é um traço da extrema-esquerda na história, né? A hegemonia do Mao Tse-tung, do Stalin, do Lenin, mas Pedro, do presidente lá na Albânia. Eu não sei se você vai me corrigir. Lá na Camboja. O Lula não é extrema esquerda. Mas ele é um presidente centralizador, cosmopolita, que quer fazer um projeto de continente, todo concentrado no messianismo político da pessoa dele. Isso é extrema esquerda. Isso é coisa de centro-esquerda. Olha só. Isso é extrema esquerda. Isso é Stalin. Isso é exatamente o Stalin. O Lula é chamado de coalizão. O programa tá quente, mas falta 2 minutos para acabar. E a gente vamos às considerações finais colisão aqui. De quê? A colisão dele... Marcelo Perrone, fala a sua consideração final. Concertação. 2 minutos. Ele é chamado de presidente de concertação. Então fala você, Túlio, primeiro. Ele quebrou tudo. Olha, deixar um abraço. Um abraço a todos. Eu falei que o Lula é chamado... Não, o Lula é considerado um presidente de concertação, como diz. Mas eu aceito que vocês não concordarem. Quebração de tudo. Não, eu só vou deixar um último comentário aqui, então, que é pra semana que vem, pra deixar uma pílulazinha aqui, tá? Eu concordo com o Perrone em todos esses pontos, eu só não vou concordar em uma coisa, tá? Que é uma pergunta que eu vou levantar, que a gente vai responder na próxima semana. Sobre o governo Bolsonaro. Tem que fazer tudo que o PT quer, senão o PT volta? Porque a gente tá vendo o Bolsonaro aí oficializar um mensalão com o aumento do fundão eleitoral. A gente tá vendo o Bolsonaro nomear só petista para cargos estratégicos, ali PGR, AGU. Foi ele que aumentou. E suscitar, nomear um petista pro STF, tá bem? Botar petista pra administrar o partido novo dele, tá? Então é isso que eu quero deixar pra semana que vem. Concordo com você em tudo isso, só não vou concordar no seguinte... Tem que fazer tudo que o PT quer, senão o PT volta? Eu acho que não. E achar o Queiroz, né? Eu acho que tinha... E achar o Queiroz, Eu acho... Por mim, o Queiroz pode ir pra cadeia. Ele, todo mundo tá falando besteira lá, mas não vai durar muito, tá com câncer. Eu acho que o PT tinha que ser extinto, porque um partido... Tá na lei isso, quando o partido é envolvido em corrupção, tem que ser extinto. Bom, gente... Infelizmente acabou, eu vou só emitir uma palavra. Eu torço muito para que o Bolsonaro faça um excelente governo, porque nós todos somos brasileiros disso, né? E precisamos disso. E isso eu também passo aqui ao nosso prefeito Crivella e ao nosso governador Witzel, que façam tudo de bom aí para os cariocas. Infelizmente o programa acabou, semana que vem a gente volta. E até quinta-feira estaremos de volta. Um grande abraço. Você acabou de ouvir pela Rádio Metropolitana AM 1090 o programa Papo Reto. Papo Reto. Papo Reto. A apresentação de Paulo Macê e Marcelo Perrone. Papo Reto. Don't know where to go to. Come and take your trip with me to Future World.